Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de vibrações mecânicas. Nessa aula nós vamos tratar do assunto de desbalanceamento rotativo e para estudar esse problema eu considero aqui um sistema de massa total M e nesse sistema há uma base em que são apoiados dois motores e em cada motor tem um disco cuja massa é M1 e esses discos estão desbalanceados, ou seja, o centro de massa G ele não coincide com o centro geométrico, né? E por isso há uma excentricidade E no disco. A gente pode ver também que o disco da esquerda gira com uma velocidade angular ω constante no sentido horário, e o disco da direita gira com a mesma velocidade, porém no sentido anti-horário. Para montar as equações de movimento, a gente pega um dos discos, por exemplo aqui o disco da esquerda, e isola ele do restante do sistema. Colocando esse corpo no ponto de fixação do disco na ponta de eixo, representado pelo ponto O, é possível então observar duas forças de contato, OX e OY. São considerados dois sistemas de coordenadas, um sistema cartesiano OYX fixo no centro do disco e o outro normal tangencial no ponto G. Tá? O sistema OYX é considerado fixo e o sistema de coordenadas normal tangencial gira com o disco e, portanto, ele é móvel e com velocidade angular ω. Tá? Logo, o ponto G ele descreve um movimento circular em relação ao ponto O, com o raio dado pela distância GO, que é a excentricidade E. Agora que a gente vai fazer determinadas equações de movimento, então eu vou escrever que o somatório de forças é igual a massa vezes aceleração, a massa M1 do disco vezes a aceleração absoluta do centro de massa, representado pelo ponto G, onde a aceleração absoluta no ponto G é igual à aceleração absoluta no ponto O mais a aceleração relativa de G em relação a O. Então nós vemos que a aceleração absoluta em O ela possui apenas componente na direção vertical, na direção x, então posso escrever essa aceleração como sendo x dois pontos vezes i. E a aceleração relativa eu posso utilizar o sistema de coordenadas normal tangencial, que é dado pelo somatório da aceleração normal mais a aceleração tangencial. Então posso escrever dessa forma. E da dinâmica nós sabemos que a aceleração escalar na direção normal ela é dada pela velocidade angular ao quadrado vezes o raio, e nesse caso aqui o raio é a própria excentricidade, a distância entre G e O. E a componente tangencial seria a aceleração angular, ω ponto, vezes o raio, que é a excentricidade, E. Como a velocidade angular é constante, nós temos que a aceleração angular, ω ponto, é nula, portanto eu vou ter apenas a componente normal da aceleração. Eu posso decompor essa aceleração relativa no sistema de coordenadas cartesiano. Então, essa expressão da aceleração relativa, aceleração g barra O, ela pode ser escrita também como sendo ω ao quadrado vezes e, que multiplica a componente na direção x mais a componente na direção y. Portanto, substituindo essas expressões, eu tenho que o somatório de forças OX mais OY resulta nessa expressão. Eu posso também fazer uma análise similar a essa com o disco da direita. A única diferença em relação a essa expressão seria a componente na direção horizontal, onde aqui é mais e no disco 2 vai aparecer um sinal de menos. Tendo analisado os dois discos, eu passo a analisar o conjunto. Tá? Eu tenho aqui um diagrama de corpo livre do conjunto sem os dois discos. Eu faço por meio do princípio de ação e reação e transfiro as forças OX e OY para esse sistema. Nesse diagrama de corpo livre, eu tenho aqui representada a força de mola e a força devido ao amortecimento. Quanto à massa, eu preciso subtrair a massa dos discos. Então, como a massa M é a massa total do sistema, eu preciso sacar a massa dos discos, que é 2 vezes a massa M1. Quanto às forças de reação, apenas para diferenciar, aqui eu estou escrevendo as forças de reação do disco OX e OY. Na direção vertical, OX é igual a O'X. No entanto, na direção horizontal, OY é igual a menos O'Y.
Na sequência, fazendo então o somatório de forças na direção vertical, na direção x, eu tenho que a massa que é dada pela massa total do sistema menos 2 vezes a massa m1, vezes a aceleração, que é x dois pontos, é igual a menos 2 vezes a força OX, menos a força de mola, menos a força de amortecimento. Rearranjando, eu obtenho essa expressão, e simplificando ainda mais essa equação, eu tenho a equação de movimento, que pode ser escrita como sendo mx dois pontos mais cx ponto mais kx, que é igual a 2 vezes a massa m1, vezes a velocidade angular ao quadrado, vezes a excentricidade, vezes seno de ômega t. Portanto, a gente pode verificar que essa equação que nós obtemos é uma equação de um sistema de 1 grau de liberdade com excitação harmônica, do tipo F0 seno de ômega t, como a gente viu em aulas passadas, onde F0 é a amplitude da força, escrita como sendo 2 vezes a massa m1 vezes a velocidade angular ao quadrado vezes a excentricidade e, onde ela pode ser simplificada multiplicando simplesmente essa equação em cima e embaixo por ômega n ao quadrado. Em cima, no numerador, eu posso escrever simplesmente K sobre M. Essa massa 2 vezes M1, eu vou chamar aqui de MD, que é a massa total desbalanceada. Em cima eu vou ter ômega ao quadrado e embaixo ômega n ao quadrado. Isso aqui representa a razão de frequências, multiplicando aqui no fim pela excentricidade E. Bem como foi discutido anteriormente, a resposta de um sistema de 1 grau de liberdade sujeito a esse tipo de força é dada por essa expressão. Aqui eu simplesmente posso substituir essa expressão de F0 e reescrever a resposta em regime permanente e obter essa expressão conforme apresentado aqui. Ao passo que a amplitude normalizada, devido ao desbalanceamento rotativo, eu posso reescrever dessa forma, onde essa parcela que eu normalizo a minha resposta em regime permanente é chamada de momento de desbalanceamento, que é md vezes z. A máxima amplitude é encontrada derivando dessa expressão aqui duas vezes igualando a zero. Fazendo isso, eu obtenho que a máxima amplitude é dada quando o r de pico for 1 sobre raiz de 1 menos 2 vezes zeta elevado ao quadrado, quando o zeta for menor que 1 sobre raiz de 2. Ainda é possível determinar a expressão da transmissibilidade de força, para o caso de desbalanceamento rotativo, da seguinte forma: eu tenho Ft, que é a força de transmissibilidade, sobre a força de desbalanceamento, que é dada por md vezes z vezes k sobre m. E aqui essa expressão ela é a mesma que a gente obteve anteriormente nas aulas de transmissibilidade devido à excitação de base. Para verificar o comportamento dessas expressões, nós temos aqui novamente uma implementação em Python. E logo abaixo eu tenho aqui representado a amplitude normalizada da resposta ao desbalanceamento em função da razão de frequências. Então essa amplitude normalizada ela começa em zero para razões de frequências tendendo a zero para qualquer valor de zeta. Então o deslocamento da massa principal para frequências muito baixas ele é muito pequeno, porque a amplitude da força F0 depende de ômega, né? Então se ômega é zero, então o sistema não sofre excitação externa. Logo, o deslocamento é nulo. Lembrando que esse sistema ele encontra-se na condição de equilíbrio estático, portanto isso aqui representa apenas a parcela de força dinâmica. Então, aumentando a razão de frequências, o comportamento do disco tem uma amplificação próxima da condição de ressonância. Lembrando que eu só tenho valores de massa e amplitude quando eu tenho razões de amortecimento menores que 1 sobre raiz de 2. Então eu vejo aqui que eu vou ter picos de máxima amplitude apenas para valores de zeta menores que raiz de 2. Conforme a razão de frequências aumenta, ou seja, conforme aumenta a rotação do motor, a resposta do sistema tende a 1, e esse fenômeno é chamado de autocentragem. E autocentragem, o próprio nome já diz, é onde o centro de massa vai para o centro de giro, ou seja, a tendência do disco é girar em torno do seu centro de massa
quando sua velocidade de rotação é muito superior à frequência natural do disco. Então, quando a velocidade de rotação do disco é muito superior à frequência natural, ou seja, quando o R é muito grande, o raio da órbita em relação ao centro de giro, devido ao desbalanceamento, ele tende a um valor que é o valor da excentricidade, independente do nível de amortecimento. Isso é devido à fase inverter, né, a inversão de fase, e o centro de massa tender a posicionar próximo do centro de órbita, que é o centro da órbita, que é o ponto de equilíbrio estático. Selecionando algumas condições de rotação, apenas para exemplificar o que eu acabei de falar, para quando eu tenho um R muito pequeno, menor que 0,2, o disco vai apresentar o que a gente chama de órbita. Então o centro do disco ele vai deslocar e percorrer essa órbita. Conforme eu vou aumentando a rotação, conforme eu vou aumentando o valor de R, de 0,2 até 1, a órbita vai aumentando e a excentricidade já não é mais perpendicular à órbita como eu tinha inicialmente. Isso antes da ressonância. Na ressonância, a órbita é máxima e o centro de massa fica alinhado com a órbita. Reparem que houve um movimento do centro de massa, né? Devido ao movimento do disco, o centro de massa, inicialmente, ele estava perpendicular à órbita, e aí conforme fui aumentando a rotação, essa excentricidade foi inclinando até se alinhar com a órbita na condição de ressonância. Esse é o ponto de máxima amplitude, dependendo, logicamente, da razão de amortecimento. Então, quando o disco atinge a máxima amplitude, ou seja, quando a velocidade do disco dá a maior amplitude da resposta, essa condição é chamada de velocidade crítica, que é um termo da dinâmica de rotores. Acima da ressonância, acima de R é igual a 1, para valores de R maior que 1, o centro de massa se posiciona dentro da órbita, como a gente pode ver nessa imagem. Então, devido à inversão de fase, a amplitude da órbita vai aumentando até o momento em que, para uma rotação muito acima da frequência natural, o centro de massa ele tende a ficar perpendicular à órbita e tende a se alinhar ao centro da órbita, tendendo ao valor da excentricidade, independente do valor de amortecimento do eixo. Eu também posso obter a transmissibilidade de força, representado aqui por esse gráfico. Então vocês podem observar que a transmissibilidade de força, no caso do desbalanceamento rotativo, é exatamente a mesma transmissibilidade de força com excitação pela base, conforme a gente viu em vídeos anteriores. Ou seja, ela é a força transmitida para a fundação através dos cálculos, normalizado pela força de desbalanceamento. Então, para valores pequenos de zeta, é possível observar que perto da condição de ressonância, ou próximo a ela, há uma amplificação dessa força transmitida, e depois do valor de R igual a raiz de 2, nesse ponto aqui, você tem um decréscimo dessa força. Então nós finalizamos esse tópico de desbalanceamento rotativo. Obrigado pela audiência de vocês nessa aula e até a próxima.